Olá, pessoal. Hoje a história é da Ana Lia, uma jovem simples. Foi expulsa de casa pela madrasta e precisou recomeçar do nada. Com coragem e trabalho, ergueu sua própria vida, enfrentando fome, frio e solidão. Sua história mostra que, mesmo na dor, é possível transformar dificuldades em força e esperança. Você não tem mais lugar aqui, disse a madrasta, firme, enquanto cruzava os braços diante da porta. Ana Lia apertou contra o peito a pequena sacola de pano onde cabiam apenas algumas roupas e um par de sapatos gastos. O coração parecia bater mais forte que os passos que dava para fora. A cada metro que se afastava da casa, sentia-se como se arrancassem dela um pedaço de passado. A noite já caía. O vento frio cortava sua pele, mas não havia tempo para chorar. Caminhou pela estrada de terra iluminada apenas pelo brilho pálido da lua. Pensava em tudo que havia perdido, mas também no que poderia conquistar. O medo e a incerteza apertavam o peito, porém a decisão estava tomada. Não voltaria atrás. Depois de 2 dias vagando sem destino certo, Ana Lia encontrou um terreno abandonado na beira de um pequeno riacho. A antiga casa de madeira estava quase desmoronando, mas ainda havia paredes em pé. Seus olhos brilharam. A cada fresta de telhado quebrado, ela não via apenas ruína, via a possibilidade. Pegou pedaços de madeira que encontrava jogados pelo caminho, pediu tijolos que sobravam em construções e juntou alguns pregos enferrujados. Dormia ao relento, enrolada num cobertor fino, até que o corpo não aguentava mais o frio. A cada amanhecer, renovava as forças e voltava a trabalhar. O chão duro, as mãos feridas, a fome que apertava o estômago, tudo parecia contra. Mas dentro dela crescia uma chama que a madrasta não conseguira apagar. Com o tempo, a casa foi tomando forma. Primeiro, um pequeno cômodo improvisado. Depois, o telhado protegido com telhas recolhidas uma a uma. As paredes ainda eram tortas, mas bastava fechar os olhos para que Ana Lia enxergasse ali o abrigo que tanto sonhara. No dia em que colocou a última telha, as lágrimas caíram sozinhas. Não era luxo, não era conforto, mas era um lar. E, pela primeira vez em muito tempo, podia dizer que era fruto apenas de seu esforço. Sentou-se no batente da porta improvisada, respirou fundo e sentiu o cheiro da terra molhada após a chuva. A partir dali, viria o próximo passo: plantar. Precisava de alimento e de sustento. Ana comprou sementes baratas de milho, feijão e algumas hortaliças com as poucas moedas que ainda guardava. Emprestou uma enxada antiga de um vizinho distante, que se surpreendeu com a coragem dela. O início foi difícil. A terra era dura, cheia de pedras, e a enxada mal cortava o chão. O sol castigava suas costas, deixando a pele avermelhada. À noite, voltava para casa com os braços pesados, mas mesmo cansada, arrumava o pequeno espaço, varria a poeira, organizava o que tinha. Às vezes jantava apenas um pedaço de pão amanhecido, mas nunca deixava de regar as sementes. Conversava com a terra como se fosse amiga. Cresçam, por favor. Eu preciso de vocês, sussurrava ao vento. As primeiras semanas de Ana Lia foram desanimadoras. Muitas sementes não germinaram, outras apodreceram por falta de chuva. Ana Lia sentiu o coração apertar, mas não desistiu. Replantou, tentou novas formas, pediu conselhos a idosos do vilarejo. Aos poucos, os brotos verdes começaram a aparecer, frágeis, inclinados, mas vivos. Foi como ver pequenos milagres brotando diante de seus olhos. Ela sorria sozinha, sentada no meio da plantação, acariciando cada folha como se fosse um tesouro. Porém, a vida não deixou de ser dura. Algumas noites a fome a fazia chorar baixinho, escondendo o rosto entre as mãos. Mas bastava olhar para os brotos ao amanhecer, para que sentisse novamente esperança. Meses se passaram e as plantas cresceram fortes. A primeira colheita não foi grande, mas encheu uma cesta com tomates pequenos, algumas espigas de milho e feijões frescos. Ela os olhou como quem olha para os filhos cheio de orgulho.
decidiu ir ao mercado da cidade vizinha. No caminho, o medo a acompanhava. E se ninguém comprasse? Chegando lá, as pessoas a olhavam com desconfiança. Uma moça simples, roupas gastas, oferecendo poucos produtos. No entanto, quando uma senhora experimentou um tomate, abriu um sorriso. "Doce como mel", disse. Logo outras pessoas se aproximaram. Ana Lia voltou para casa com a cesta vazia e algumas moedas que pareciam ouro em suas mãos. A cada semana, Ana levava suas colheitas para vender. Às vezes era pouco, às vezes conseguia encher 2 cestas. O dinheiro ainda era apertado, mas suficiente para comprar farinha, sal e até um pedaço de carne de vez em quando. No mercado, Ana Lia começou a criar laços com os fregueses. Uma criança sempre pedia milho. Um senhor esperava pelo feijão fresco. Aquilo lhe dava ânimo, mas nem tudo era vitória. Houve dias em que pragas destruíram parte da plantação, e noites em que a chuva forte arrancava os brotos pela raiz. Ana Lia chorava, mas nunca deixava de replantar. O cotidiano de Ana Lia era simples e duro. Acordava antes do sol, acendia o fogo, tomava um gole de café ralo e ia direto para a plantação. Passava horas capinando, regando e cuidando. Suas mãos estavam cheias de calos, os pés doíam, mas o coração estava firme. Nas horas de descanso, costurava roupas velhas, consertava panelas e até cuidava de galinhas que conseguiu comprar mais tarde. Cada pequeno avanço era comemorado como uma grande vitória. Às vezes se sentia sozinha, mas ao olhar sua casa erguida e sua horta crescendo, lembrava que tinha encontrado um sentido. Com o tempo, Ana Lia ficou conhecida no mercado como a moça da colheita doce. Suas verduras simples tinham sabor especial. Não era apenas o cuidado com a terra, mas o amor que colocava em cada detalhe. Um freguês lhe disse um dia: "Suas mãos não plantam só sementes, plantam esperança." Ela sorriu tímida, mas aquelas palavras a acompanharam no caminho de volta para casa. Não era riqueza, mas era dignidade. E isso valia mais que qualquer tesouro. As dificuldades não acabaram. Ainda havia dias de tempestade, noites de frio e semanas de colheita fraca. Mas, em cada amanhecer, ao abrir a porta de sua pequena casa e ver o sol nascer sobre a plantação, Ana Lia sentia-se vitoriosa. Não por ter muito, mas por ter conquistado com as próprias mãos o que ninguém acreditava ser possível. A rejeição que sofreu havia se transformado em força, a solidão em coragem. E cada fruto colhido era a prova de que ela não precisava mais de aceitação para existir. Ela havia construído, do nada, sua própria vida. E assim, termina a primeira história de Ana Lia. Um exemplo de coragem e superação. E se você gostou dessa história, deixe o seu like, se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar para que mais pessoas conheçam. Até a próxima, pessoal.